liberta, ó Deus, quebra as cadeias. Por isso, Senhor, nós levamos a nossa mente cativa ao Teu senhorio. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue a ter liberdade para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, queridão, maravilha, sente aí, por favor. Aleluia, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. As crianças até 6 anos de idade, pode ir lá para a sua sala? Ok? Você possa abrir sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 16. A mensagem se baseia no capítulo 16, 17, 18 de 1 Reis. Mas eu quero só ler esse texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 em diante. E depois nós vamos lá para o Apocalipse. Acharam aí, querido? Alguém já jantou hoje em casa? Não? Então nós vamos jantar um mocotó esta noite. Ai, não gosto de mocotó. Então tá bom, uma rabada, maravilha. Não gostei. Então um pucheiro, né? Sarado, não, pastor, eu quero um mingauzinho, um leitinho, né? E vou começar a distribuir chave de casa, carro aqui, né? Aí você vai ver glória, aleluia, lá, e sapateia daqui, sapateia dali. Meu irmão, o negócio é mais embaixo. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 16. Você não vê glória a Deus assim, né? Quando o negócio é mais embaixo, ninguém fala nada, né? E aí você já vê no reino, né? No contexto assim, as pessoas já pegando, deixa eu pegar aqui essa armadura aqui, deixa eu colocar essa aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar meu capacete. Fique em paz, querido, fique em paz, se desarme, tá? A mesma espada que pega dali, pega daqui também, já me pegou primeiro. Amém, querido? A mesma espada que vai pegar você, já me pegou aqui também, né? Você está querendo alguma coisa, guri? Trazendo água aí? Já começou, já viu? Já começou, vamos lá. Querer a chave do carro, né? Aí, verdade. E Acabe, versículo 29, diz assim: E Acabe, filho de Onri, mas eu vou chamar de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E ele fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos que foram antes dele. Quem que era este homem? Um rei de Samaria, servo do Senhor. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, olha só, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e se encurvou diante dele. Acabe, rei de Samaria, constituído por Deus, casa com a mulher, filha de Etbaal, país idólatra, terrível, faziam coisas que nós vamos ver aqui na mensagem. Casou com ela. E olha só, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também fez Acabe um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor. Repita comigo, muito mais para irritar ao Senhor. Vamos lá? Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Para e pensa o camarada desafiar Deus. Mas não desafiar, não. Ele provocou Irmão, a gente só irrita os outros quando a gente conhece. E olha só. E seus dias Iel, o beletita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Maravilha.
Aqui dentro desse contexto nós vamos ver uma pessoa. Só uma pergunta, só uma curiosidade. Tem alguém com o nome de Jezabel aqui ou não? Não tem. Beleza, estou à vontade então. Ok. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Vocês vão entender depois. Apocalipse capítulo 2. Porque senão vai pensar que a gente está... né? Apocalipse capítulo 2. Primeiro nós vemos um personagem, uma mulher com o nome de Jezabel, com um comportamento que nós vamos destrinchar aqui e nós vamos entender melhor. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, como que agora Deus, a pessoa de Cristo, nas cartas a todas as igrejas da Ásia, mostra uma coisa interessante a respeito desse comportamento. E olha só, e é o anjo, versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse, e é um anjo da igreja de Tiatira, olha o nome da igreja, Tiatira, escreve: isto diz o Senhor, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que igreja que recebe elogio maravilhoso. Amém, querido? Maravilhoso. 10. Mas olha só. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que os se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que colocarei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Eu quero que você ore e mantenha seu espírito sensível àquilo que é uma direção de Deus para você esta noite. Deus, continuo e quero continuar atrás da tua cruz, e peço a Deus amado que a nossa mente, todos presentes aqui, todos presentes aqui, Senhor, todas as nossas mentes sejam levadas cativas ao teu Senhor em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo tenha total e continue a ter total liberdade em nosso meio, para que possamos mudar o curso. E eu tenho certeza que esta noite os olhos serão abertos, os olhos espirituais serão abertos. Eu tenho certeza que esta noite, Senhor, as vendas espirituais serão arrancadas. O teu povo vai começar a enxergar melhor o que o Senhor tem para ele, em nome de Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor manifestará, Senhor, livramentos esta noite, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmão, esta é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de vacina. É uma mensagem que eu quero trazer para você. Ao mesmo tempo, a minha oração, desde quando Deus começou a injetar esta palavra, eu percebi que era uma mensagem que vai servir para abrir a visão espiritual de muitos de nós aqui. Meu desejo é que abra de toda a igreja. Porque uma coisa que a nossa vida muitas vezes ela vai patinando. E aí muitas vezes nós não sabemos o porquê dessa situação, o porquê de circunstâncias. Jezabel era mulher de Acabe. Depois eu quero que você leia todo o capítulo 16, 17, 18. E essa mulher era filha de Etibaal, casou-se com Acabe e foi um casamento político. Um casamento onde favorecia a consolidação e uma profunda armação do diabo para com o povo de Deus. Essa mulher era uma profetisa, ela adorava, e ela também, como sacerdotisa, realizava sacrifícios, vinda dos sidônios, a Baal, que nada mais era do que a personificação de Satanás. Ela tinha também, como papel, levava os seus profetas, e quando você lê o texto e vê ali Elias, no seu embate com aqueles profetas de Baal, você percebe que tinha ali 450 e mais 400 profetas
que comiam na mesa, ou seja, essa mulher quando ela vem, casa-se com Acabe, então ela começa então a trazer, e além do papel da prostituição, ela também tentou e fez a prostituição espiritual no meio do povo de Israel. Essa mulher era idólatra, assassina de profetas. Baal era cultuado pelo seu papel de favorecer o amor e o sexo. Havia uma outra, que eu não me lembro da deusa aqui agora, que era cultuada também, em que favorecia a guerra e a sedução. Astarote, se não me engano. Essa mulher era manipuladora, promovia a rebeldia. Em Apocalipse, irmãos, há uma palavra muito forte, muito dura com relação a um comportamento da igreja. E quando você olha nesse texto que acabamos de ler, Jesus escrevendo essa carta para essa igreja de Tiatira, há um destaque aqui. Vocês fizeram tudo de bom. Eu conheço as tuas obras, conheço o que vocês fazem, conheço que quando vocês começaram, hoje vocês estão bem melhor, mas tem uma coisa, dentro da igreja, vocês estão tolerando Jezabel. Deixo bem claro, Jezabel não é apenas um demônio, querido. Jezabel, no nosso contexto, para nós compreendermos e ampliarmos, é um espírito que se manifesta nas esferas celestiais, coordenando nações, coordenando o mundo, coordenando a sociedade, implantando valores, trazendo, e o pior de tudo, esta ação de Jezabel não é só lá fora, é aqui dentro também na igreja. E eu confesso a vocês, querido amado irmão, depois que eu comecei a preparar a mensagem, depois que eu fui pesquisando, e é um material vasto de tantas coisas, e a gente vai tendo conhecimento, e eu não quero pregar em relação ao mundo, em relação àquela ou àquela, não. Deus está trazendo essa mensagem aqui para a Igreja Batista da Paz, para que você entenda que algumas circunstâncias que às vezes ocorrem no nosso meio, não é, e nem deve ser, e eu espero em nome de Jesus, que se aconteceu até hoje, seja a última vez que aconteceu, porque os teus olhos espirituais vão ser abertos em nome do Senhor, e você vai entender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades que regem nas esferas espirituais. Esse espírito, esse sistema, essa coordenação, promove dentro da igreja a rebeldia, manipulação, prostituição, idolatria, engano, religiosidade, uma falsa espiritualidade, sedução. Ela é responsável por tudo isso. No contexto família, um dos fatores principais, ela desgoverna, ela tira a mulher do seu governo de lá e põe uma autoridade que ela não tem. Ela usa de uma autoridade que é do homem. E nós vamos ver no destrinchar daqui algum comportamento em relação a isso. E ela faz com que o homem seja tirado da sua autoridade e seja colocado numa situação de passividade. Alguns homens hoje vão abrir o olho. E algumas mulheres aqui, com essa questão de autoritarismo, não estou falando de mulher autoritária, não. Estou falando de autoritarismo. Você vai abrir os seus olhos. E meu desejo, e a minha oração, é que você aprenda, se cada um ficar no seu devido lugar, dentro do princípio da palavra de Deus, nós vamos ter famílias mais estruturadas, porque pior lugar é onde uma família, onde uma mulher manda em casa. Não existe lar feliz. E vocês vão entender por isso. Não sou machista, querido. Fique em paz.
Tudo bem? Fique tranquilo. Nos dias atuais, tem sido muito forte a sua presença. Esse sistema, esse espírito tem se fortalecido. E é de se preocupar quando muitas vezes a igreja tolera esse tipo de comportamento. Esse espírito influencia homens e mulheres. Esse espírito influencia e ataca os valores bíblicos. Esse espírito ridiculariza a santidade. Banaliza quem que quer ver santo. Favorece, querido amado irmão, o adultério, a fornicação. Ele não se preocupa. Humilha e tenta aniquilar quem quer viver em santidade. Esse tipo de espírito propaga que a família é uma instituição falida. Esse espírito propaga que a igreja não é o corpo de Cristo. Esse espírito propaga que você não precisa se esforçar para o reino de Deus. A força maior dela está num conceito que a gente dando uma pesquisada aqui, a filosofia hoje tem 2 termos para isso: o hedonismo e o epicurismo. Que é o quê? Não importa o que você é, não importa o importante é você ser feliz. Se você é feliz sendo homossexual, que você seja homossexual. Se você é feliz fumando maconha, então seja feliz. Se você é feliz sendo rebelde, saindo de casa dos pais, então o importante é ser feliz. Esse espírito promove isso. É o prazer, é o supremo bem da vida. Ou seja, tudo que lhe dá prazer, então seja feliz. Ele propaga isso, esse espírito propaga isso. Lá no mundo está assim, e lamento dizer, às vezes chega isso na igreja, chega nas nossas famílias. Se a igreja não se posicionar como uma voz viva e ativa, de que pecado é pecado, quem é que vai dizer? Se nos nossos púlpitos, irmãos, não tiver seriedade da palavra de Deus, nós vamos correr um sério risco daqui a alguns dias de ver os nossos filhos, os nossos netos, essa geração posterior, na mão de gente errada. Querido irmão, preste bem atenção aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Nós somos um povo brasileiro muito passivo. E essa passividade vem muito para a igreja. Mas preste bem atenção. Ah, é lei do governo. Então não tem problema. Vamos concordar assim mesmo. Daniel não concordou com o edito do rei. Não concordou com a lei que estava sendo estabelecido. Ele se manteve fiel à palavra de Deus. Eu não arredo o pé. Se for necessário morrer, eu morro. Mas eu não concordo com essa lei. E Deus honrou Daniel. O problema é que a gente fica abaixando a cabeça. Ah, não tem problema. Vem a liberação geral. Não tem problema. Nós não podemos mais falar contra o homossexualismo. Não podemos mais falar contra o lesbianismo. Não podemos. Vai ficar com medo. Eu já disse uma coisa aqui na igreja. Não vou ter medo de dizer que o homossexualismo é pecado. Quer prender, prende. Quer levar preso, leva. Mas eu não vou negar Cristo. Não vou. Só o Sato que falou para mim, pastor, se prender o senhor, estou junto com o senhor. Nós temos que, irmão, eu não acredito que um pai, uma mãe, levanta, quando nasce aquele filho, bonito, charmoso, ele levanta e diz, olha, desculpa, vou usar a expressão para você entender melhor, você vai ser uma bichinha muito bonitinha. Não tem pai, não tem mãe que gosta disso. Não tem mãe, não tem pai que vai pegar e dizer, você vai ser uma lésbica, vou preparar uma menina para você. Não tem! Porque Deus não faz coisa errada. O que é certo, vem orindo de Deus. Deus fez macho e Deus fez fêmea. E uma família é constituída por um homem e por uma mulher. Então não aceita esse valor aí não, querido. Mas o espírito de Jezabel injeta isso. E acha que isso é normal. Acha que isso não tem nada a ver. Isso vai entrando nas nossas igrejas.
vai entrando nos nossos lares. A igreja e o mundo, irmão, não tem verdades paralelas. Repita comigo: a igreja e o mundo não possui e não tem verdades paralelas. A verdade é uma só. Jesus é o Filho de Deus. Verdade absoluta, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, verdade absoluta. Ah, é relativo. Não, não, não. A Bíblia é verdade absoluta. 2 Coríntios 13:8. Quero só dar uma reforçada nisso aí. 2 Coríntios 13:8. Achou? Achou, querido? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela... Vamos lá, mais uma vez, bem forte, vamos lá? 1, 2, 3. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mais uma vez, bem forte. A verdade só pode ser superada por uma verdade. Agora, uma mentira torna-se verdade para quem acredita nela. Incute mentira na cabeça de uma pessoa, ela vai acreditar. Mas nós cremos que a verdade, a Bíblia é a verdade absoluta. Amém, querido? Quem é que está comigo nessa situação? Diga glória a Deus. A Bíblia não é um livro relativamente, não. A Bíblia é a verdade absoluta. É preciso perceber, irmão, o ambiente que está nos cercando. E a pergunta é: Deus se alegra? Deus se alegra o ambiente eu estou vivendo? E aí vai uma coisa aqui muito importante, querido amado irmão. Nem todo ambiente que deixa você alegre significa que Deus também está alegre. Nem todo ambiente que deixa você alegre não significa que Deus está aprovando. E aí nessa cultura sutil, aqui em Belo Horizonte, aqui não, em Belo Horizonte, algumas cidades, algumas capitais, daqui a pouco chega aqui em Campo Grande também. Boate gospel, o nome é isso mesmo, boate gospel. Só falta inferno gospel, mas tem boate gospel. Onde o quê? A garotada termina o culto. Eu digo garotada porque, mas tem muita gente. E vai para essa boate, luz, né? Semelhante ao padrão, balada, louvor gospel, tal. Não tem bebida alcoólica, tem, né? Aqueles drinkzinhos gostosos que de vez em quando aí a nossa feira faz. Maravilha! Para que os encontros entre os crentes ocorram. E sabe onde é que está resultando em tudo isso? Em motéis. Querido, a coisa está ficando estreita. Nós não precisamos ficar possessos de demônios. Preste atenção. Para mostrar que eu ou você estamos com algum problema espiritual. Não, não precisa não. Basta você e eu estar debaixo dessa influência. Você não precisa estar do lado de uma pessoa possessa para dizer que de repente isso pode... Não, 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 meu irmão. Basta estar do lado de uma pessoa que te influencia para um lado negativo, você vai ver que também você vai ficar debaixo de uma legalidade espiritual. Tira as pessoas erradas da tua vida e as coisas certas começam a aparecer. É verdade, não é, irmão? Se afaste de pessoas erradas, que as coisas certas começam a acontecer na tua vida. Esse é o primeiro princípio para mudar. É se afastar. Mas não, é meu amigo do peito. Esse daí eu tenho que estar junto com ele. Ele fuma uma maconha de vez em quando. O João Farinha é meio assim, mas é amigo do peito. Eu tenho uma amigona. Essa amigona, ela é 10. Eu confesso tudo para ela. Ela tem um problema, que ela usa lá né? De vez em quando ela dá uma pulada, ela tem um namorado, mas ela tem uma namorada também. Não tem problema. Sai
desse ambiente, em nome de Jesus, as coisas vão começar a dar certo. Quais as influências que você pode obter estando debaixo dessa ação? Manipulação. Jezabel tem um comportamento de ser mandona, ao mesmo tempo que aquela situação que eu falei para vocês, que altera o comportamento do homem e da mulher, deixa o homem com um comportamento passivo, bonachão. Sabe o que é isso? Filho, faz isso, fala com a sua mãe. Não, faz você não, é você, é sua mãe que define. Comportamento sob indefinição espiritual, falsa espiritualidade. No homem provoca lerdeza, passividade. Na mulher, autoritarismo, manipulação. Querido, o inimigo não tem medido esforços para calar a igreja. Zacarias 13:7 aponta ali uma frase interessante e importante para nós. Fere o pastor e as ovelhas irão se espalhar. E aí nós estamos vendo aí um monte de líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, se arrebentando emocionalmente. Há pouco tempo atrás alguém me trouxe uma situação. Pastor, a igreja que eu estava rachou, a esposa separou do pastor. Aí a esposa foi lá e abriu uma igreja, e o pastor também ficou lá na igreja. Então os dois estão separados. Então fica aquela briga, um levando a ovelha do outro e trazendo para lá e para cá. Falei, você está brincando? É, pastor, o negócio está feio lá. Os dois se separaram. Gente, a igreja não foi criada para isso. A igreja não foi criada para isso. Não foi. A igreja de Cristo é uma noiva pura, imaculada, preparada para a volta do Cordeiro. Mas tem gente estragando. Eu peço muito a Deus, Deus, nunca deixe, se um dia eu só permitir que eu estrague a igreja, pode me levar. É melhor ter um pastor morto sendo sepultado e as pessoas vendo e chorando, mas tendo um pastor está sendo sepultado, do que um pastor aí dando um maior escândalo. Vocês entenderam? É melhor ver um pastor sendo sepultado e vendo aí os filhos e a mulher chorando, mas sendo sepultado, indo para a glória, do que um pastor causando escândalo no meio do povo e da sociedade. Não tenho medo de dizer isso. É melhor sepultá-lo do que vê-lo em uma vida de pecado. Quais são os sinais que o espírito de Jezabel atua? 1 Reis, capítulo 18, verso 4, nos dá o primeiro sinal. Vamos lá, 1 Reis 18, 4. Fica atento, não vacila. Não vacila com esse celular aí também não. Se eu ver, vou pegar ele para mim, porque o meu está uma porcaria. Vamos lá, 1 Reis 18, 4, aponta aí. E sucedeu, destruindo Jezabel, ou matando os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu numa cova, sustentou com pão e água. Primeira lição, sinal de que Jezabel pode fazer, é quando a palavra profética, a palavra de Deus, é calada na igreja e no seu coração. Vou repetir. É quando a palavra profética é calada na igreja e no teu coração. O que significa isso, pastor? Jezabel matou os profetas de Deus. E talvez você, na nossa nação, no nosso país, você não vai pegar e matar aí os profetas para calar, não. Você pode calar a palavra profética aqui, quando você sai por aquela porta, e amanhã você vai ter o seu dia a dia para viver. E essa palavra muitas vezes traz um confronto contra o pecado, traz um confronto contra o teu erro, contra o nosso erro, quanto à direção que precisamos tomar.
mas você não toma nenhuma atitude. Entra no ouvido e sai no outro. Você está matando a palavra profética. Quando a palavra profética muitas vezes é chamado você para um arrependimento, chama você para conserto, chama você para resolver as suas perrengas. Mas você entra no ouvido e sai no outro. Você está matando a palavra profética. Espírito de Jezabel atuando. Essa noite, em nome de Jesus, você vai parar de matar a palavra profética. Amém, querido? Você vai começar a vivê-la. Você vai começar a vivê-la e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. A palavra profética é calada muitas vezes com a falsa espiritualidade. Repita comigo. Falsa espiritualidade. O que é isso, pastor? É quando na prática não há mudanças reais naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós aprendemos. Porque o ensino só tem resultado quando eu pratico. Por isso que eu quero chamar a você, querida amada, em nome de Jesus, não mate mais a palavra de Deus semeada no teu coração. Porque Deus te conhece. Você pode enganar muitos, mas a Deus você não engana. A religiosidade vai imperar. Sabe o que é religiosidade, querida? A gente pensa que religiosidade é estar na igreja católica. Não. Religiosidade é adorar a Deus sem sentido. Quer ver só? Você veio hoje para quê? Para adorar o Senhor? Ou veio para assistir o culto? Vou dizer uma coisa para você. Se você veio para adorar o Senhor, o rosto seu era para estar dando glória a Deus, aleluia, na hora que estava sendo ministrado esse louvor. Você percebeu isso? Não, meu irmão. Estamos na presença do Deus vivo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor para todos sempre. Falsa espiritualidade, religiosidade. Se você veio hoje aqui, ou está vindo aqui, ou indo em outro lugar, por aí, você está adorando Deus sem sentido. E Deus não é um Deus que recebe adoração sem sentido. Deus é um ser, Deus é vivo, Deus é vivo, Deus é vivo. E Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não na falsidade. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Se não tivéssemos aqui o ministério de louvor, o que você diria? Ah, não tem louvor. Ah, não canta uma música conhecida. Ah, não é do jeito que eu gosto. Não, querido. A Ele, é para Ele todas as coisas. Pare de adorar a Deus sem sentido. Ninguém, nem eu, nem você, engana o nosso mestre. Não se iluda, querido. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se essa geração não der ouvido àquilo que Deus quer, aquilo que Ele tem, olha, pode ter certeza, vai vir outra geração que vai dar valor à palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e aí nós vamos ficar chupando o dedo. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Se tiver alguém desviado aqui, está na hora de voltar para o Senhor, viu? Se tiver alguém aqui, mas eu faz tempo que eu não vou na igreja, me decepcionei muito com a igreja. Concordo plenamente com você. Eu posso ser uma pessoa que possa decepcionar você, e me perdoe nesse sentido, mas uma coisa, isso não será justificativa para você a hora que você estiver diante do trono de Deus, porque cada um dará conta de si mesmo. A gente investe tantas coisas, querido, mas nós não investimos na nossa vida espiritual. Mas Jesus te chama esta noite em nome de Jesus. Não se iluda. Não se iluda, a palavra de Deus vai se cumprir, item por item. Mas seja um adorador de verdade, amém, querido? Os adoradores de verdade estão aqui esta noite? Seus olhos estão se abrindo, querido? Glória a Deus. Segunda lição: o espírito de Jezabel atua quando nós permitimos que o mundo tenha influência em toda a nossa maneira de viver. Repita comigo: eu estou no mundo, mas não preciso me mundanizar. Você pode repetir essa frase sozinho, bem forte? Vamos lá? 1, 2, 3.
Mais uma vez bem forte para você gravar, escrever. Jezabel teve o comportamento, querida. Ela influenciou no reino o comportamento moral, espiritual, emocional e todos os outros adjetivos que você pode ter aqui. Ela influenciou. Ela mandou matar os profetas que se levantavam contra ela. E ela se veste de uma roupagem de engano. E aí entra uma coisa importante para todos nós nesses últimos dias. Nem tudo que reluz é ouro. Mais do que nunca o nosso discernimento tem que estar atento. Porque nesse contexto dessa roupagem de engano, sutilmente pode surgir uma coisa chamada desobediência. E a desobediência é um caminho para a rebelião. Tira os bosques. Não tira não. Deixa o bosque aí do Deus de vocês. Vamos construir outro. O mundo propaga, meu querido amado irmão, com firmeza, esse engano, essa desobediência, essa rebeldia. É por isso que nós vamos ver alguns grupos, não, vamos apedrejar os ônibus. E há pouco tempo atrás, só foi levantar uma bandeira e dizer, o gigante acordou. Apareceu um monte de crente doidão para fazer a mesma coisa. Vamos revolucionar, vamos para as ruas, vamos arrebentar. Esses mesmos crentes não saem aí para distribuir folheto, não saem para fazer nada. Mas vamos lá, vamos fazer o gigante. Acordou, tomou uma madeira e dormiu de novo. Está aí. Agora você levantou como um leão. Desculpa, vou usar uma expressão que a gente sabe muito bem. Você levantou como um leão para fazer aquele protesto? Então não vote como um jumento. Em outubro, viu? Olha bem quem você vai colocar lá. Vai lá na urna. Mas um leão. Para as coisas do mundo, querido, nós muitas vezes somos influenciados. Nossa emoção muitas vezes. Mas preste atenção. Jezabel está por trás disso. Aguça o seu discernimento, querido. Porque esse engano, essa desobediência, essa rebeldia tem atingido famílias. Eu sei que tem pais aqui, e toda família tem isso, de filhos rebeldes. Filhos que não atentam para a palavra de Deus. Filhos que não atentam para a direção de Deus e nem a direção dos pais. Vai atingir a família, vai atingir a igreja, vai atingir a sociedade. Eu sempre tenho dito uma coisa. Rebeldia não se trata. Rebeldia se resolve. Pode repetir comigo? Vamos lá? Rebeldia não se trata, se resolve. Você quer ver? Você quer criar um filho rebelde? Quer criar um filho rebelde? Alguém quer criar filho rebelde? Ninguém quer. Mas muitas vezes você está criando sem perceber. Quer ver só? Não quero. Filhinho, por favor. Não posso bater porque senão o conselho tutelar vem me pegar. Não posso fazer isso. Eu tenho um caso aqui, um garoto de 14 anos, aprontando, está aqui, não é da igreja ainda, por enquanto. 14 anos, apronta, chega às 2 da manhã, 3 da manhã, e não dá satisfação, e não está nem aí. Aí o pai e a mãe vem, por favor, ajuda o nosso filho, ajuda. Posso, claro, ajudar. Só quer ajuda que eu ajudo como pai ou como pastor? Não tem problema, filhinho, deixa que eu limpo aí a sua cama, deixa essas cuecas todas jogadas aí, vai criando. O guri parece que vai comer, a menina vai comer na mesa, estou falando de garoto, 2, 3 anos, parece que tem um periquito que comeu ali ao redor. A mãe não é capaz de ir lá e ensinar, dizer, pega essa limpa, vem limpar. Você vai criando. Você quer criar um filho rebelde? Põe aí uma televisão na frente, deixa ele assistindo o filme que ele quiser. Dele assistir
Deixa ele assistir até a hora que ele quiser. Afinal, não vai te dar trabalho. Ele está vendo tudo. Ele está sabendo de tudo. Porque criança não é boba. Ah, eu queria ir lá no show. Como que é o nome desses doidos que aparecem aí, Zé Luiz? Como que é? Cita o nome de um conjunto doido aí. NX0. Ai, mano, eu não estou falando de gente lá fora. Eu estou falando de gente, crente, que é capaz de pagar pro bebezão ou bebezona para ir assistir e participar de um lixo desse daí. Tudo bem, você não paga para ir, mas você compra o CD. Vou dar um presente à minha filha que ela ama muito. Compra o CD, compra essa porcaria. Vai criando rebelde. Vai criando. Sem você perceber, Jezabel está aí, ó. Nós, como filhos, temos que aprender. E nós, como pais, devemos aprender a dizer não para nossos filhos e não ficar com medo. Amém? Não. O senhor não me ama. O senhor não me quer. Ah, estou de pau com o senhor. Aí você vira para ela e para ele diz assim: come sal, deixa o resto para o Natal. Você não vai sair. Fica aí. O senhor não me ama. Querido, daqui a pouco está na tua cola pedindo R$10 emprestado. Ele não é assim, não. Já foi. Elas já foram. É título de experiência, querido. Meu filho, chega na igreja. Meu filho, fica à vontade. Toma, apronta, meu filho. Rabisca tudo as paredes da igreja, as cadeiras. Fica à vontade, filhão. E eu vou assistir o culto. Ele já vai assistir, não vai nem adorar o Senhor. Aí o filho: mamãe, papai, eu vou lá fora. Quando avisa o pai e a mãe, né? Ou então quando a mãe, que eu já vi: você não quer ir lá fora não, filhinho? Aí o gurizinho: vai lá fora. Aí depois está pedindo oração aqui: pastor, ora pro meu filho, que ele não quer ficar mais na igreja. Claro, quando era pequeno você chutava ele para fora. Oh, outra coisa pior: o pastor vai vir te pegar, hein? Aí a criança: pastor vai vir te pegar. Aí o filho cresce: o pastor vai vir fazer uma visita para você. É ou não é? Você colocou medo nele de pessoas erradas. Por que você não falou que você ia pegar ele? Aqui, várias vezes na igreja: ó, o pastor está chegando aqui. Por que eu estou chegando? Não, porque ele não quer me obedecer. Desce o chicote nesse moleque. Desce a pancada nele. Não é para quebrar, irmão. Não é para deixar hematoma, não. Não é isso, não. Eu entendo o que eu quero dizer. Não estou proclamando violência aqui, não. Pelo amor de Deus, você entende o que eu quero dizer. Mas antes de bater, é bom dar um castigo legal mesmo. Se ele bateu a porta, a hora que você falou com ele, ele entrou para o quarto dele e quebrou a porta, arranca a porta, irmão. Deixa o quarto dele sem porta. Agora, irmão, está debaixo da tua casa, está debaixo do teu teto, meu irmão, tem que comer na tua mão. Come mesmo. Agora, se você acha que tua mãe e teu pai falam demais, briga muito com você, vai trabalhar, vai se sustentar, vai morar sozinho, vai lavar suas cuecas, vai lavar suas roupas, vai, pronto. Ninguém fala Jeová, né? Cuidado. Quando o mundo começa a ter influência na nossa vida, e nós queremos criar os nossos filhos debaixo da mesma direção que o mundo dá. Não, meu irmão. Teu filho é herança do Senhor. Um dia, eu e você vamos prestar conta dos nossos filhos criados na presença do Senhor.
Eu vou chegar lá um dia no reino de Deus, e um dia eu sei que eu vou prestar conta, mas ele não vai perguntar para mim a primeira coisa, estou conjecturando aqui, não vai ser a primeira coisa que ele vai perguntar: e aí, Marcos ungido, como é que foi a sua igreja? Quero o relatório de uma por uma. Não, meu irmão, eu vou dar conta da minha família. Um dos pregadores que eu considero muito, querido amado, é Noé, porque Noé conseguiu salvar a sua família, ele fez com que a sua família acreditasse na sua mensagem. O mundo ficou, mas ele salvou a sua família. Querido, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O engano é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. E preste atenção no que eu vou dizer para você: a desobediência é o caminho de passos largos para a rebeldia, e a rebeldia no coração é passo largo para o inferno. Por isso, nesta noite, entra debaixo da obediência. E a obediência não é aquilo que você faz, é aquilo que você gosta. A obediência, mesmo que seja amarga, mas obedeça. Se você não conseguir obedecer coisas pequenas, Deus nunca vai te deixar coisas grandes na mão. Porque se você não aprende a obedecer coisas pequenas, as grandes você não vai obedecer. É por isso que a gente encontra um monte de crente, tempos e tempos na igreja: Deus, faz a sua obra na minha vida, faz a sua obra. E o tempo está passando, e Deus deu uma ordem, deu uma direção, mandou fazer, e você não quis, você não obedeceu, e é amargo o preço que às vezes se paga. Não se embarace com este mundo, querido. Não se embarace. Desculpa aqui, eu vejo colegas meus, pastores, embaraçados com Telex Free, qual que é o outro nome daquele lá? Bebom e tal. Irmão, isso não é para nós líderes, pastor. Pode ser para ovelha, pode ser para isso que vai trabalhar, vai ralar, vai correr atrás. Mas eu vejo colegas querendo. Não, irmão, nós somos chamados para servir ao Senhor e ministrar sobre o povo de Deus. Esse é o conceito que eu tenho. Mas não se embarace com as coisas desse mundo. Terceira e última lição, querido amado irmão. O espírito de Jezabel, ele atua, ele age, e tem esse sinal: é quando o autoritarismo passa a ter influência nos relacionamentos. Quando o autoritarismo passa a ter influência nos relacionamentos. Preste bem atenção: autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade, ela é constituída. Mas o autoritarismo é aquele comportamento em que alguém se utiliza da autoridade de alguém para benefício próprio. É quando alguém usufrui de alguém que tem a maior autoridade e usa o nome dele. Isso é autoritarismo. A pessoa não tem autoridade, então eu vou usar o autoritarismo. Jezabel. Aqui, ó. Para você entender melhor. Deus constituiu autoridade sobre o homem. Não estou falando sobre o marido, sobre o homem. Mas muitas vezes, algumas mulheres, não estou dizendo todas, querem usufruir desta autoridade, usando de autoritarismo. Marido, irmão, irmã, olha para mim, por favor, eu quero deixar bem claro para você. Coloque a tua casa em ordem. Eu não estou falando, maridão, para você ter autoritarismo, mas começa a tomar posse da autoridade que Deus deu a você. Eu não estou dizendo que as esposas não podem ter participação nas decisões. Participar é diferente de tomar decisão. Sabe como? Exemplo bem claro. Nós decidimos esse mês que nós vamos comprar uma televisão de 30 polegadas. O maridão decidiu. Aí a mulher vem: se for para entrar uma televisão de 30 polegadas aqui e não for de 50, nem entra, não vou deixar. Se entrar, eu quebro tudo. Barraqueira, né? Desceu do tamanco. Aí o maridão faz o quê? Não, tudo bem.
Jezabel. Jezabel. Mas quando a mulher diz, olha só, você vai comprar uma de 30 polegadas? Quanto custa? Ah, custa R$1.200. E quanto custa uma de 50 polegadas? R$1.500. Meu bem, vamos comprar uma de 50 polegadas? Você viu como olha atenção, preste atenção. Ah, é mesmo. Então tá bom, vamos comprar uma de 50 polegadas. A mulher teve participação, mas não usou do autoritarismo. É a cara que eu estou vendo de alguns aqui agora. E essa cara diz o quê? Verdade, pastor. Mas tem outros que estão dizendo assim, não concordo. Problema seu. Vem para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Aqui eu já estava pregando aqui. A última vez que eu lembro que eu fiz aquela sessão de ministração sobre pai, sobre filho, sobre marido, sobre mulher. Tinha ali duas visitando a igreja. Não apareceu mais aqui. Não concordo com o pastor fala. E eu falando sobre marido. O marido tem que ter autoridade e tal. Eu lembro que eu estava arrebentando aquele dia. Tinha uma irmã atrás, dizia, não, irmã, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não, mas eu não concordo. No final, essa irmã, leal, pastor, tinha duas pessoas, sei, irmã. O espinho estava entrando ali de tudo quanto é lado. Deixa ela comigo, não espanta a mosca dela não. Estava um dia eu com minha esposa fazendo um lanche. Quem que chega? Elas mesmas. Meu pastor! Coração já vai, o sangue de Jesus tem poder. Vai quebrando a obra das trevas. Meu pastor, que maravilha, meu Senhor. De imediato, minha esposa, a senhora, ah, sim, muito prazer. Ai, pastor, como é que eu amo a tua igreja? Pois é, você não apareceu mais lá. Pois é, não deu. Ah, meu esposo aqui. Eu falei, coitado. Muito prazer, Deus abençoe você. Eu aguardo mais vezes você lá. Mas estava aqui reprovando a palavra. Queridão, eu não sou dono da verdade. Mas a verdade absoluta está aqui. A verdade absoluta está aqui. Alguns lares não estão em ordem, porque o marido... Irmão, é bem claro, tem mães aqui que são as únicas solteiras, são únicas crentes do lar. Eu tenho aqui mães que de repente os maridos não estão juntos. São exceções. É diferente. É você que tem que tomar a liderança da casa. É você, porque você é uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Mas é diferente daquele, não, de boa, não. Deixa a vida te levar, ou leva eu. Deixa a vida me levar, vai me levando. Você decide, mulher. Faz isso, mulher. Faz. Você veste qualquer coisa, mulher. Isso, deixa essa perna de fora para todos os homens fazer concorrência comigo. Aqui para você, querido. É você que tem que colocar ordem na tua casa, rapaz. Meia dúzia de homens falam mesmo. O corpo da tua mulher, o corpo das tuas filhas, o corpo do teu filho também. Líder espiritual é você, querida amada irmã. É você. É você, maridão. O dia que eu peguei, cadê o Tiago? Diria, está aqui. A partir de hoje é você, hein? Toma conta. Mesma coisa, Tiago, é você. Você é o responsável. Por enquanto está aquele dali sobre minhas asas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Ponha ordem. Não deixe Jezabel tomar conta da tua casa. Não deixa. Mas eu não estou querendo dizer para você chegar na tua casa hoje, aqui comigo, a partir de hoje quem manda nessa potroca aqui sou eu. Eu não estou falando isso não, hein? É melhor você chegar e dizer, viu, pastor Ronaldo? Fran, vem cá. Vamos conversar aqui. A partir de hoje, as decisões. Exemplo, viu? A partir de hoje, sou responsável
por toda a esfera e decisões aqui em casa. É melhor você chegar assim, do que você chegar lá e dizer, não, pronto, acabou. Todo mundo, 6 horas da manhã, acordado, pronto, levantou, todo mundo, posição sentido, 1, 2, 3, bora! Não, querido, não faz isso não precisa. Você não precisa disso. O autoritarismo não serve para nós. Assim como o autoritarismo não serve dentro da igreja. Não serve. Porque autoritarismo é a esposa usar a autoridade do marido. É o empregado usar a autoridade do patrão. Aqui teve gente. Eu fui lá na borracheira esses dias lá. Ô pastor, tudo bem, pastor. Tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Olha, eu queria fazer um orçamento aqui e tal. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem um trabalho, um projeto social assim na igreja? Temos. Sim. O senhor autorizou alguém para fazer arrecadação de dinheiro assim? Não. Certeza, pastor? O senhor não é pastor da Igreja Batista da Paz? Sim. Pastor, caí no golpe então. Dançou em 300 pau. Alguém foi no nome da igreja, usou o meu nome, dizendo que era para trabalho, tá? E ele, conheço o pastor Marco, compro lá às vezes fiado com ele lá e tal, e ele deu. Falei, você está brincando, pai? Verdade, pastor. Certeza, pastor? Claro, cara. Vou te mostrar. Primeiro, se for um japonês, não era japonês não. Segundo, era um cara de bigode? Não. Então não é nem o Gabriel e nem o Sato. Esse era um cara moreno, forte, bem vestido, bem trajado. Falei, camarada, quem que tem esse perfil? Ninguém. Usa. Forte e esbelto, Zé. Forte e esbelto, o cara falou para mim. Fica tranquilo. O que é isso, irmão? Usar o nome de outra pessoa. Jezabel. É ovelha tirando aí a autoridade do pastor. Usando o nome do pastor. Pastor Marcos mandou pegar aqui. Irmão, eu não mando ninguém pegar nada. Quando eu mando uma pessoa resolver essa situação e eu já sabe. Então ninguém vem pegar aqui, como já aconteceu. Querido, é o discípulo querendo pegar a autoridade do líder. Pessoas assim, não pode ver amizades sadias entre duas pessoas, que ela destrói. Espírito de Jezabel. Autoritarismo. Pessoas que não podem ver um casal saudável. Interfere, destrói. É por isso que eu não canso de falar, querido. A gente tem adotado uma sistemática interessante, importante e gostosa aqui na igreja. Casais se envolvam com casais, solteiro se envolve com solteiro, na hora da oração, irmão ora com irmão, irmã ora com irmã. A gente usa a sistemática aqui, não é chegar lá e dizer, eu te amo, meu amor. Não, usa, eu te amo no amor de Jesus. Se você fala para uma pessoa que já está carente afetiva, eu te amo, pronto, já é, meu irmão. Hoje de manhã eu citei uma coisa aqui estranha que muitas vezes está acontecendo, e aí eu começo a perceber, isso não vem, não está, não é. Sabe qual é? Vem cá, Dinilson, por favor. Vem cá, de manhã eu fiz aqui. Sabe como é que está? Eu lembro que num período a gente dizia o seguinte, paz do Senhor, graça e paz, a hora que cumprimentava os irmãos. E hoje o que se fez? E aí, mano? Valeu, cara, é nóis, valeu, mano. Vai, Corinthians! E aí, velho? E aí, velho? Ei! Mão! Isso não serve para nós. Isso é lá, ó. Lá do mundão. Lá de outro governo. Para nós aqui, somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos mudar esse hábito. Vamos mudar esse conceito. Esse posicionamento. Nós somos filhos do mesmo Deus. Comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Então, querido amado irmão, pode ser que deixa essa turma aí que está se convertendo vir chegar desse jeito, até andar tudo tortão, e não tem não, depois traz e vamos moldar no padrão, não um padrão doutrinário, religioso,
mas no padrão que Deus quer. Deixa vir do jeito que está, deixa vir com cabelão, deixa vir tatuadão, deixa vir. Mas quando caiu na rede, a gente começa a tratar, a moldar, a trabalhar com amor, com carinho, com zelo. Porque se vem do jeito que está, eu conheço alguns que crente, infelizmente alguns são igual ladrão. É questão de oportunidade para ele fazer caca. Aí aparece lá uma pessoa vestida, outra vestida de tudo quanto é jeito. Eu achei legal. Vamos colocar isso, pastor? Ai, legal. Ah, pastor, vamos fazer a festa. Andar uma festa gospel aí que tem aí. A festa do pirulito. Vamos lá. Conversando com um rapaz que não é crente. Ele brincando, falou, pastor, desculpe. Eu já participei de tanta festa de crente, eu só não participei ainda da festa do cabide, porque eu acho que é o extremo desse pessoal, porque tanta porcaria que a gente vê. Não deixe que o espírito de Jezabel entre, atormente e tire a visão que Deus tem para nós. Amém, querida amada irmã? Vamos colocar em ordem. O autoritarismo vai trazer consigo sempre a manipulação, irmão. A manipulação traz consigo o engano, e o engano vai trazer destruição. Cuidado para que a tua vida, irmão, não esteja nas mãos de pessoas como Jezabel. Que inclusive no Facebook também tem Jezabel, viu? Você desnuda a tua alma. Você só coloca lá, olha só. Estou triste. Aí aparece um monte de lixo de comentário lá. E gente que não quer saber de Deus. Gente, né? É gente que manda você se benzer. Gente que você manda acender vela. Gente que você anda para macumba. É gente que aparece não sei para onde. É gente, mesmo arruma um namorado. Arruma isso, arruma aquilo. Vai acabar com a tristeza. Meu Deus do céu, gente. Não desnuda a tua alma nas mãos de Jezabel. Cuidado para a tua vida não esteja na mão de gente autoritária. Gente que vai manipular você como marionete. Talvez algumas pessoas hoje estão aqui, estão prostradas no seu ministério, prostradas na sua vida espiritual, porque confiou demais em pessoas erradas. Mas esta noite Deus está abrindo os teus olhos em nome de Jesus. Deus está abrindo. Apocalipse fala: tenho contra ti que você tolerasse Jezabel. Ou seja, você sabe que ela está aí, mas está suportando. Preste bem atenção, querido. Não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você tolera. Senão o preço é muito caro. O enganador, querido, não tem preocupação com o tempo. Para enganar, ele vai investindo. Vai investindo. Até um determinado momento, aquele engano se tornar uma verdade para ele, para você e para mim. Esta noite, em nome de Jesus. Irmão, é muita informação, mas eu não quero trazer informação para você. Eu queria pontuar isso na tua vida, no teu coração, para que quando você saísse por aquela porta, você começasse a compreender: Deus me deu a luz, a minha mente. Não vou estar mais debaixo desta influência maligna, diabólica. Quero estar debaixo da autoridade e da vontade de Jesus, o nosso Senhor. Eu não quero ser mais uma pessoa religiosa. Eu não quero ser uma pessoa que adora a Deus sem saber para onde é que estou indo. Não, eu quero ser um adorador que o adora em espírito e em verdade. Deus não chama uma posição hoje, queridos. E eu sei que a nível de reino espiritual foi declarado guerra. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é o nosso comandante. Ele já venceu a guerra, não apenas uma batalha, mas ele já venceu a guerra. Ao ressuscitar, ao terceiro dia, irá se consumar com a sua vinda. E quando ele vier, eu tenho certeza,
pelo menos a Igreja Batista da Paz vai estar pronta para subir com ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, querido? Depois dessa ministração, ou aliás, todas as ministrações, eu sempre compartilho com os irmãos, é necessário tomar atitudes. E não adianta nós queremos achar que não precisa. Não, temos que ter atitude. Temos que tomar decisões. E esta noite, não vou dizer que muita gente está numa encruzilhada aqui, de jeito nenhum. Eu estou dizendo hoje que de repente foi colocado, de repente não, foi colocado diante de você uma posição. Ou você é, ou você não é. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou você está debaixo do governo de Cristo, ou não está do governo dele. Jezabel tem destruído muitos lares, querido. Jezabel tem destruído muitas igrejas. Jezabel tem destruído muitos ministérios. Jezabel tem destruído muitos relacionamentos. Através disso tudo aqui que eu falei com você. Jezabel tem destruído muitos jovens. Muitos jovens. Muitos jovens estão achando que a fornicação é uma coisa normal, não tem problema. Para você conhecer uma pessoa, você tem que ter relação sexual com ela antes do casamento. Não tem problema se eu me separar hoje e de repente arrumar outra menina, uma outra esposa. Isso chama-se adultério. E a Bíblia aponta para uma coisa: os adúlteros, os fornicários, os efeminados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Se não herdam o reino de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Estou aqui hoje para dizer para muitos aqui a direção que alguns estão indo. A linha do trem lá na frente, a ponte quebrou. Se você continuar nessa direção, você vai sucumbir no abismo. E eu estou aqui como aquele maquinista dizendo: olha, a ponte caiu, para com o seu trem. Dá a marcha ré. Volte às primeiras obras. Mas para alguns, às vezes, quando eles ouvem esse aviso, eles aceleram. Quem é justo, justifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é imundo, fique com a imundície. Deus nos chama uma posição hoje, querido. Não para 1, 2, 3. Deus nos chama como posição, tomarmos uma posição como igreja de Jesus. Como igreja dele. Queria que você abaixasse a sua cabeça por um instante, por favor. Essa noite não tem ninguém